mundo nos últimos 20 anos teve uma evolução fantástica em termos de tecnologia. A tecnologia hoje faz parte do nosso dia a dia. Isso em função de que nós melhoramos os processos produtivos, melhoramos os custos de produção, melhoramos a vida das pessoas. Para entender um pouquinho essa questão de inovação, hoje o Estúdio Rural convidou Jorge Musi, que é presidente do Instituto Valor, que é um instituto que cuida e desenvolve e entende de inovação. Jorge, vamos começar do começo. Explica para nós como se aplica a inovação, com que recursos hoje nas empresas, na vida das pessoas. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Miguel, pelo convite. Muito prazer, uma honra estar aqui no programa. Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores aqui do Canal Rural. Para falar um pouco de inovação, eu gostaria de fazer um pouco do retrocesso do que é a minha experiência com o uso de leis de incentivo, né? Assim, a minha história com o uso de leis de incentivo, ela começa quando eu ainda trabalhava na Unesco, em Brasília, né? Buscando financiamento para o incentivo à inovação, através da Lei de Incentivo à Inovação, que isso deu origem, inclusive, à minha empresa. Minha empresa já tem 12 anos fazendo consultoria para empresas que buscam investir recursos em cultura, esporte, educação, através das leis de incentivo. E foi através de uma provocação do Dr. Osiris Silva, que foi presidente da Embraer, foi ministro de Infraestrutura, criador da lei de incentivo, né, um dos grandes gênios do país, quando o assunto se refere à inovação, foi quando a gente teve a percepção de que o uso de leis de incentivo no Brasil pelas empresas era praticamente zero, né, muito pouco. Então, esta provocação que o Dr. Osiris me fez, né, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o país, o que a gente pode fazer para trazer a competitividade para o país, para as empresas, o que a gente poderia pensar em fazer para melhorar o entendimento do uso das leis pelas empresas. Então, foi aí que a gente começou a perceber e estudar fortemente como é que era, como funcionavam as leis do país com relação à inovação. E percebemos que existem boas leis no país ainda, né? Mas o Brasil ele ainda patina com relação à forma de fomentar a inovação, né? Hoje a inovação ela ainda está concentrada nas academias, nas universidades, né? E a forma de se ter acesso ao financiamento da inovação ainda requer garantias próprias do empreendedor, né? Entendi. Só você trabalhava na Unesco e... Depois eu fui trabalhar no IBMEC, né? Fui ser vice-presidente do IBMEC. Então, na Unesco você buscava financiamentos, incentivos, porque o governo dá incentivos a projetos... Por investimento à educação. A educação. E aí tinha a inovação. Inovação, alguém inventa lá ou desenvolve um determinado produto que pode ser um avanço em tecnologia, um avanço na melhoria das pessoas, e aí o governo financia este projeto. Financiando esse projeto, ele entra em execução no dia a dia. Aí você criou o seu instituto, a sua empresa. O instituto ele é mais recente, né? Assim que eu sei Agora, quando você fala no esporte, na educação, um exemplo do esporte, da inovação no esporte. Quando a gente está falando de inovação, e passa pela... Não dá para desenvolver transversalmente... uns 2 Neymares, assim, não dá? Na verdade, a inovação está muito nos equipamentos, né? Tô brincando. Quando a gente fala de inovação, vamos remeter lá à época da pedra lascada, né? E da própria roda, quando ela foi inventada. Então, o processo de inovação começa há milênios, né? Então, através... Quer dizer, a roda foi uma inovação. Foi uma inovação, né? Então, é através do processo... A penicilina foi uma inovação. Foi uma inovação, né? Então, quando a gente começa a passar pelas diversas fases que o mundo decorreu e a evolução da Revolução Industrial, enfim, tudo isso é um processo de inovação, né? É a inovação não só no desenvolvimento de produtos, mas também de processos, né? Processos produtivos. E é isso que vem fazendo que o mundo venha avançar. Quer dizer, na agricultura, por exemplo, você tem sementes. O Brasil hoje, o cerrado brasileiro,
ele não estava adaptado para as sementes que nós tínhamos. A Embrapa desenvolveu sementes e hoje o Cerrado brasileiro é um grande produtor de grãos. Quer dizer, a Embrapa, então, ela usou da inovação para adaptar uma semente para poder ter um desenvolvimento no Cerrado. Então, isso é inovação. Isso é inovação pura. E isso se aplica em tudo. Isso aplica em tudo. Então, hoje a lei de inovação que tem no Brasil... Quer dizer, quando você diz lei de inovação, significa que existem recursos para que as pessoas possam desenvolver. Então, na agricultura, por exemplo, se tem um produtor que tem lá uma ideia ou tem uma forma de produção, ele pode se valer desta lei para poder desenvolver esse produto que ele pensou. Exatamente. Hoje você tem várias formas de financiamento da inovação, né? Você tem programas do BNDES, programas da FINEP, do próprio SEBRAE, que faz com que, desde o pequeno empreendedor até o grande empresário, consiga ter acesso à fonte de financiamento com taxas de financiamento muito baixas, né? A gente tem um programa Inova Brasil agora da FINEP com taxas de 2,5% ao ano, né? Com 100 meses de carência para começar a pagar. Então, a inovação passa por isso, a inovação passa por processos de financiamento. Se a gente for comparar o modelo brasileiro com o modelo americano, não dá para entender como é que a gente consegue ter um Brasil com mais recursos naturais do que os Estados Unidos e ser tão mais atrasado no processo evolutivo industrial e de tecnologia, né? Hoje o financiamento americano ele é muito fácil, né? As próprias agências bancárias analisam o pedido de recursos do empreendedor, da empresa que quer inovar e já libera com muita facilidade. Hoje aqui no Brasil você até tem... empresários, né? Até empresários, né? O próprio Steve Jobs, que é o grande inovador do planeta, né? Ele teve bastante acesso a recursos na época em que ele estava lançando a Apple e por isso ele conseguiu rapidamente transformar uma ideia num produto genial, né? Porque teve financiamento. Porque teve financiamento. Então, hoje o Brasil, né, parece que acordou, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria e Comércio tem dispositivos para poder financiar a inovação, né, desde grandes recursos até o pequeno valor, mas ainda tem que melhorar, né? Então, hoje, por exemplo, para você ter um financiamento de R$1 milhão lá na FINEP, você tem que ter garantias pessoais, né? A FINEP financia até 90% do recurso necessário, dá um bom tempo para pagar, taxas muito baixas, entre 2,5% e 5% ao ano, mas você tem que dar muitas garantias. E o processo de inovação, na realidade, ele tem que ser entendido como um processo de tomada de risco, né? Se você tem um projeto, você desenvolve lá um produto, uma tecnologia, você coloca isso no papel, uma apresentação, leva lá para o FINEP olha, fala, não, isso aqui tudo bem, dá para financiar. Só que para te dar o dinheiro, você tem que deixar a sua casa... Você tem que deixar a opção de coisa em garantia. Em garantia. Se der certo, e esse projeto for para frente, você vai ganhar dinheiro e vai pagar... E vai pagar o financiamento. Vai pagar o financiamento. Se o projeto não der certo, se não for para frente, você perdeu a sua casa. Você executa as suas Quer dizer, garantias. a diferença que você acha que nós devíamos evoluir no sentido é de que esse risco não fosse do empreendedor, e sim de uma fundação, de uma verba que o governo disponibiliza. Hoje já tem dinheiro a fundo perdido, né? Pela própria BNDES, pela própria FINEP, só que eles estão ainda restritos às fundações, aos institutos acadêmicos, né? Quando, na realidade, a nossa defesa é para que este fundo também seja perdido para as grandes empresas, né? Agora, você não acha, eu fico pensando, né? Os Estados Unidos, os empresários, hoje, quando eles atingem um determinado nível socioeconômico, eles destinam parte do seu dinheiro para as fundações, para as universidades, para exatamente investir em inovação. Agora, aqui no Brasil, a gente não vê isso, né? Os empresários. Eu vejo, por exemplo, na área de Direito, recentemente, a Faculdade do Largo São Francisco precisou fazer uma reforma, então pediu ajuda aos seus ilustres alunos, que hoje são advogados, que ganham muito dinheiro. Eu estava vendo a relação, lá um deu R$1.000, outro R$500, outro R$200, quer dizer... Então, quando você diz culturalmente que o Brasil não está
a nível dos Estados Unidos, mas isso está exatamente na cultura do povo brasileiro. O brasileiro não tem cultura de financiamento das instituições, isso é ponto, né? Quando você fala de incentivo da pessoa física, na parte de inovação e tecnologia, a gente também tem um gap importante a ser preenchido, porque, por exemplo, toda pessoa física que paga imposto de renda, isso aí é uma dica para todos os empresários do ramo rural, pode destinar 6% do seu imposto de renda pessoa física devido para projetos esportivos e culturais, tá certo? Então, se você pegar hoje lá no Ministério do Esporte e verificar a relação de pessoas físicas que estão destinando parte do seu imposto de renda devido para projetos esportivos, você vê hoje listados os grandes empresários do Brasil, os grandes diretores de bancos, os grandes empresários estão lá fazendo doação, mas ainda é um universo muito pequeno. A gente está falando de 1.100 pessoas no Brasil inteiro. Não é nada, né? Mas eu estou falando que tem gente que bota R$1 milhão, R$500 mil dentro de projetos esportivos ou culturais, dentro dessa lei de incentivo que é possível para a cultura e para o esporte, mas isso para a inovação e tecnologia não é possível. Perfeito. Né? Jorge Musi, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Esclarecido o entendimento de inovação, financiamento, como é que isso ocorre, comparação em relação ao principal país que investe em inovação, Estados Unidos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No segundo bloco, nós vamos então especificar projetos, dificuldades, vantagens, aqui com o Jorge Musi, que é do Instituto Valor. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com Jorge Musi, ele é presidente do Instituto Valor, voltado à tecnologia. Jorge, quais são as dificuldades que hoje o país tem nessa questão de inovação? Eu posso apontar duas grandes dificuldades, tá? A maior e a principal e a mais cruel é a falta de conhecimento das empresas que existem leis de incentivo para investimento em inovação. Isso é gravíssimo, né? Hoje no Brasil, se a gente juntar todas as leis de incentivo de todos os estados e as leis federais, você tem um universo de aproximadamente 400 mil empresas que podem fazer investimento em inovação. Não só inovação, nas outras leis de incentivo também, cultura, esporte, mas a gente tem um universo de menos de 5% dessas empresas utilizando essas leis, né? Só fazendo um parênteses, depois você fala o segundo, só fazer uma observação, uma pergunta. Hoje a gente sabe que a tecnologia evolui muito, a economia também, e muitas empresas acabam fechando, quebrando por falta de investimento e inovação. Então aí fica um alerta para as empresas. Inovação é importante para que você possa acompanhar o mercado. É isso ou não? É isso, e a gente tem exemplos mundiais, né? Você vê o que aconteceu com a Kodak. A Kodak era líder mundial e perdeu todo o seu mercado porque continuou investindo. E agora com a BlackBerry no Canadá também, exatamente, que está perdendo o mercado com o surgimento da Apple. Entendeu? A Samsung acompanhou, né? Mas a história já conta isso, né? Olivetti, Hamilton, que ficaram no mundo da máquina de escrever, não evoluíram. Então, hoje, inovação já está... inclusive, isso é uma matéria no Quer dizer, inovação não é invenção também, é o acompanhamento da tecnologia. Da tecnologia. Assim, inovação tem que estar na pauta dos CEOs. Esse é uma principal mantra que a gente deve perseguir, né? Os presidentes das grandes empresas, os grandes empresários têm que botar a inovação como 01 na sua lista de prioridade de investimento. Perfeito. Porque o segundo ponto? O segundo ponto é a falta do acesso ao financiamento. É a grana. É a grana, porque não existe inovação sem dinheiro, tá certo? Esse é o ponto, né? E como é que é o Brasil nessa situação? O Brasil está entendendo isso ou ainda está difícil? Não, olha só, o Brasil ele investe 0,6% do seu PIB em inovação. Enquanto os Estados Unidos... muito, é pouco. Os Estados Unidos investem 3% do PIB em inovação.
olha a diferença. Aí o PIB dos Estados Unidos, de vários trilhões. 15 trilhões, né? Exatamente. De dólares. Então você vê, a diferença está nisso, né? É uma diferença muito grande de investimento. Tá? Então você tem um país que ainda investe pouco em inovação, tem pouco acesso a fontes de receita, a fontes de financiamento, e quando tem que dar garantias reais. Entendeu? Então, essa combinação de problemas é grave para o país. Né? E aí que surgem essas oportunidades que a gente vai ter agora, na próxima semana, de discutir esse assunto mais fortemente. Né? Hoje, as universidades, elas estão caminhando bem ou tem algumas dificuldades nesse sentido? Olha, eu tive um mês atrás em Los Angeles. Eu pergunto isso só porque vários, por exemplo, o Facebook, o Twitter, são mecanismos, né, da rede social que surgiram exatamente nas universidades. Quer dizer, porque os alunos lá tiveram uma ideia e eles investiram, a universidade incentivou o desenvolvimento disso e hoje se tornaram, né, esses mecanismos grandes empresas, né, se tornarem grandes empresas com valores de mercado altíssimo. Olha, eu tenho um pouco dessa experiência vivida, né, assim. Então é interessante. Conta. Não, porque assim, além de eu ter sido estudante de uma universidade de engenharia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde via que é uma das universidades que mais investe em inovação, em pesquisa, mas tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a equipamentos de ponta e até a recursos para investir no processo evolutivo de inovação, na contratação de mestres e doutores, enquanto que as universidades americanas, elas investem muito na contratação desses grandes especialistas, remuneram muito bem. Então, o processo de inovação ele tem um corte transversal profundo na educação. Né? Não existe inovação se você não investe em educação, se você não investe na contratação de especialistas, em doutores e mestres. Né? E uma outra experiência que foi quando eu trabalhei no IBMEC. Né? Eu fui vice-presidente do IBMEC, e o IBMEC não tinha, na época que eu trabalhei, um departamento de inovação. E hoje uma das principais universidades do país na área de economia, administração e finanças. Né? E eu acredito que o processo de inovação ele não está só na inovação tecnológica, ela passa também pelo processo de inovação processual, inovar em processos. Você vê o que as grandes empresas estão fazendo hoje com a criação de centros de serviços compartilhados, né, onde você administra de maneira central todos os processos da empresa para poder fazer redução de custo, que se você reduz custo, você aumenta a sua rentabilidade e remete mais lucro ao acionista. E tem empresas ainda mais evoluídas nesse sentido, que estão combinando entre si 2, 3 empresas a usar o mesmo sistema de serviço compartilhado, ou seja, é um negócio muito evoluído. No Brasil, por exemplo, você ainda vê caixas automáticos de bancos, né? Bancos tendo a sua própria rede de captura, de pegar lá o dinheiro na boca do caixa, quando nos Estados Unidos isso não existe. Você tem as ATMs lá que atendem vários bancos, né? Então, existe... tudo compartilhado. Compartilhado, isso é muito inteligente. Né? Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos longe ainda, muito longe de ter nas universidades brasileiras, o que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. Eu estive na Caltech, né, em Los Angeles, já coisa de um mês atrás, e eu fiquei muito bem impressionado com